Olá, eu sou Fernando Palacios, o Pedro Álvares Cabral do Storytelling. Na aula passada a gente falou dos superpoderes que você pode ter com o Storytelling. Então agora chegou a hora de você contar a sua história. E é exatamente esse o tema da aula de hoje. Vem comigo. Qual é a sua história? Essa parece uma pergunta fácil, mas quando a gente vai para a prática, ela não é tão fácil assim, ela não é tão simples assim. Muita gente trava nessa pergunta. Seja numa entrevista de emprego, seja na hora que conhece alguém novo, fala: "Bom, e aí, qual que é a sua história?" E a pessoa dá uma travada. Por onde eu começo? Né, eu começo pelo ovo cósmico, o Big Bang, ou eu começo contando quando eu era pequeno, ou eu começo falando do meu dia de hoje, né. Então, essa é sempre uma questão muito dura, muito difícil de ser respondida. E aí, para a gente começar a entender como responder, a gente tem que entender da essência das histórias, né? O que a pessoa quer saber quando ela pergunta isso, qual é a sua história. Primeira coisa importante de entender é o seguinte: algumas coisas mudam, né? Então, essa questão do telefone, talvez você que esteja vendo aí, se for jovem demais, talvez você nunca tenha usado isso aqui, né? Um telefone analógico, um telefone fixo. Mas algumas coisas permanecem, né, então por mais que a gente não tenha mais o telefone fixo, a gente continua usando o telefone, só que agora ele é celular, existe uma evolução. E com o storytelling também é assim, né, o storytelling, ele é uma forma de comunicação que surgiu muito tempo atrás, né, a gente tem registro de histórias de muito tempo atrás. Agora a grande questão é o seguinte: desde os primórdios a gente conta história e não existe uma cultura que não se aprofundou em storytelling. Sempre tem a figura do contador de história, seja através de um xamã, de um pajé, ou daquele contador de história que ficava indo de uma vila para outra contando as histórias da cultura, como Homero, né? A grande questão é o seguinte: os formatos eles foram evoluindo. Então, teve uma época que foi o storytelling ao redor das fogueiras, e aí depois o storytelling virou desenhado com apoio na parede com os desenhos pictográficos, depois ele virou nas tábuas, e até nesse continuou sendo na parede, mas de um outro jeito, aí depois o teatro, então os formatos foram evoluindo. E a necessidade de contar a história não, isso permaneceu, né. Então, do mesmo jeito que o telefone sem fio analógico, ou sem fio substituiu o analógico, mas a necessidade de comunicação continua existindo, a mesma coisa aconteceu com o storytelling. Os formatos foram evoluindo, mas a necessidade de contar as histórias continuam, né, porque a nossa vida é cercada por histórias, a gente vive histórias o tempo inteiro, a gente conta histórias o tempo inteiro, e a gente absorve histórias o tempo todo, né. Mesmo a gente estando sozinho, a gente vai pegar um livro, vai ver um seriado e vai mergulhar naquela história, ou então em grupo, quando a gente vai trocar histórias um com o outro, né, e é sempre esse é um dos grandes pontos do storytelling. A questão é que sempre a gente vai ter histórias para ler, para ouvir, para contar, e a grande questão é: qual é a sua história? Né, como é que você conta essa história? E aí, nesse momento, muita gente pode virar e dizer assim, né, e você que está assistindo deve ter essa dúvida, ou no mínimo já passou por essa dúvida, que é: "Mas prof, eu acho que eu não tenho uma história para contar", né. E aí, esse é exatamente o tema da aula de amanhã.